Saudamos a todos os juvenis com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez, em mais uma EBD Online. Estamos felizes e queremos convidar vocês, juvenis, para mais um EBD Online. Louvamos a Deus porque estamos iniciando mais um trimestre abençoado. Esse trimestre será mais uma bênção de aprendizado. Nesse trimestre nós vamos estudar respostas às dúvidas sobre a fé cristã. E hoje estamos iniciando a nossa primeira lição. E a nossa primeira lição ela tem por título A Bíblia é a Palavra de Deus? E ela nos faz um questionamento. É o que nós vamos ver no decorrer desta aula, no decorrer deste assunto. Amém? E o nosso texto base se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o nosso texto base. E a nossa leitura bíblica em classe, nós não vamos ler, mas fica no livro de Salmos, 119, do versículo 1 ao versículo 12. Salmos 119, do versículo 1 ao versículo 12. Amém? E dando aqui continuidade ao nosso assunto, o nosso primeiro assunto, que abre hoje com esse assunto que é uma bênção. E, meus queridos, não é por acaso que vamos falar sobre resposta às dúvidas cristãs, que deveriam iniciar com outro assunto, mas este é o assunto primordial para dar início, para dar entrada aos outros temas. Amém? Então vamos falar um pouco sobre a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E no nosso primeiro tópico, nós vamos trazer aqui, conhecendo a Biblioteca de Deus. Nesse primeiro tópico, nós vamos trazer um panorama geral da Bíblia, algumas curiosidades, como, por exemplo, número de autores, que foi aproximadamente 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada em um período de aproximadamente 1.600 anos. E o que isso é importante para nós? O que é importante é que 40 homens com cultura diferente, vivendo em épocas diferentes e lugares diferentes, mas quando juntamos o livro sagrado, nós vamos ver que ela é coerente. O que nós vamos ver lá no Gênesis, muitas vezes vamos ter resposta lá em Apocalipse. Então, a Bíblia ela é coerente, ela é também coesa, ela não tem divergência, mesmo pessoas com características diferentes, escrevendo a palavra de Deus, escrevendo a Bíblia, mas ela mantém-se como um único livro que tem o objetivo de mostrar um grande problema, que é o pecado, e a solução, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Amém? Ela fala também na questão dos idiomas originais, porque isso é importante. Porque, a princípio, a Bíblia foi escrita nos idiomas originais, são 3 idiomas. Primeiro, o hebraico, porque ela era a língua materna dos hebreus, dos judeus. O idioma é original deste povo. Depois, ela passou a traduzida para o aramaico. Porque quando os judeus eles foram exilados, foram levados cativos para a Babilônia, eles perderam o costume, eles perderam a habilidade de falar o hebraico. Eles misturaram o seu idioma com o idioma de Arã, como o idioma, a língua dos caldeus. Então, muitos daqueles perderam a habilidade do hebraico, de falar o hebraico e entender o hebraico. Por essa razão, foi traduzido alguns textos da Bíblia para o aramaico. E o Antigo Testamento também foi traduzido para o grego. O Ptolomeu Filadelfo II, que foi um dos descendentes de um dos 4 generais de Alexandre o Grande, quando ele ficou responsável ali como imperador da parte ali do Egito, e mais especificamente
Alexandria, onde tinha uma grande biblioteca, e dentro dessa biblioteca não tinha a Bíblia Sagrada. Então ele convoca 70 sábios ou 72 sábios para traduzir os textos sagrados do hebraico para o grego. E esses homens levaram 72 dias para traduzir. Esses rabis levaram, esses rabinos, né? Levaram 72 dias para traduzir. E por fim, nós temos o Novo Testamento, que ele foi escrito em grego, por ser uma língua universal. Então, todo o Antigo Testamento é escrito em grego, salvo algumas pessoas dizem que Mateus foi escrito também em aramaico. Amém? E aqui também, falando em conhecimento da Bíblia, aqui fala dos termos importantes, que fala de inspiração e revelação. E quando nós falamos de inspiração, ou revelação e inspiração, são termos distintos. E nós também queremos acrescentar um terceiro termo, que não é tão conhecido, mas que é de grande importância para nós entendermos. Quando nós falamos de revelação, nós estamos falando de toda a Bíblia Sagrada, ou seja, é a vontade de Deus exposta para o ser humano, para a humanidade. Tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que todo o propósito de Deus está ali exposto na Bíblia Sagrada. Ou seja, toda a Bíblia Sagrada é a revelação. Esse texto, ele tem o sentido de descobrir, tirar o véu. E essa palavra revelação no grego, ele tem um sentido de apocalipse. Ele tem um sentido, não, ele significa, em grego é apocalipse, ou seja, revelação confidencial. E a outra palavra é inspiração. Esse termo, no original, ele fala theopneusto, literalmente traduzido por sopro de Deus. E esse termo de inspiração nós vamos falar um pouco mais à frente. E o terceiro, que não tem na Bíblia Sagrada, mas é um termo teológico que é usado para interpretação da Bíblia, que é a iluminação. Então, quando nós falamos de revelação, é a exposição dos textos sagrados, ou seja, é Deus disponibilizando os textos sagrados para o ser humano, é descortinar, é tirar o véu. Quando falamos de inspiração, fala do sopro de Deus, ou seja, a inspiração verbal em plenário, ou seja, a Bíblia foi traduzida, foi escrita por inspiração, ou seja, Deus ele foi podemos dizer assim, o autor das Escrituras Sagradas. Ele foi a causa principal. Amém? E iluminação, quando falamos de iluminação, é o esclarecimento, é a interpretação correta dos textos sagrados. Amém? O nosso segundo tópico, ele nos traz aqui, a Bíblia permanece sempre viva. Amém? E quando nós falamos permanece sempre viva, nós estamos falando de que a Bíblia ela sofreu grandes perseguições desde o início, desde dos primórdios da história do povo de Deus. Ela vem sofrendo perseguições, mas ela continua intacta, preservada, transformando vidas, fazendo maravilhas na vida de muitas pessoas. E isso nos leva a crer o que estamos falando agora há pouco, inspiração divina. Porque se esse livro, depois de sofrer tanta perseguição, que inclusive por muitos imperadores romanos que fizeram perseguições ferrenhas, como Diocleciano, que foi o imperador que fez uma das maiores perseguições aos cristãos, ele fez uma perseguição, perseguiu ferrenhamente a Bíblia Sagrada, queimando muitos exemplares, que no conceito dele ele havia queimado todas as Bíblias, chegando a cunhar em uma moeda, dizendo assim, a religião dos cristãos foi destruída e o culto aos deuses restaurado, pensando ele que havia extinto esse livro sagrado, havia destruído completamente esse livro sagrado. Mas hoje, a Bíblia é o livro mais traduzido, mais vendido
em todo o mundo para a glória do nome de Jesus. E essa inspiração ela tem 3 elementos que mostra que torna essa palavra de Deus cada dia mais viva, que é causalidade divina, mediação profética e autoridade escrita. Uma certa vez me perguntaram, me disseram, né, a seguinte forma: eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu olhei para ele e disse, olha, para essa pessoa e disse, eu creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu estranharia, seria espanto da minha parte, se a Bíblia fosse escrita por um cavalo, por um camelo, por um cachorro, qualquer um outro animal. Por quê? Porque se Deus ele quisesse falar para animais, Deus havia utilizado animais para escrever a Bíblia. Se Deus quisesse falar com anjos, Deus tinha utilizado anjos para falar com anjos. Como Deus ele quis falar com o homem, ele utilizou homens para trazer a sua vontade, os seus propósitos, as suas diretrizes, toda a vontade de Deus para o homem. Por isso que Deus utilizou o homem. Só que não utilizou qualquer homem. Aqueles homens, conforme o texto que nós lemos, principal, diz que aqueles homens foram inspirados por Deus. Aqueles homens foram movidos pelo Espírito Santo para escrever o texto sagrado. E na nossa leitura, que eu falei que está em Salmos 3, 119, versículo de 1 ao 12, tem também um texto de 2 Timóteo. E no capítulo 3, versículo 16 de 2 Timóteo, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, toda a Escritura, o texto sagrado é inspirado. E isso ali nos leva ao nosso terceiro tópico, que vamos falar, que fala das 3 teorias da falsa inspiração. E nós vamos ver que havia 3 correntes de pensamento com relação a essa inspiração. Aqui fala do modernismo, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Qual é o grande problema dessa teoria, desse pensamento? É que, segundo quem criou essa corrente de pensamento, esses teólogos diziam que a Bíblia contém, ou seja, não é toda a Bíblia que é a palavra de Deus, mas contém alguns trechos da palavra de Deus, alguns trechos da Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus. E com isso nós temos um problema seríssimo, que é saber qual é ou não é inspirado. E esse pensamento ele é dividido em conceito de iluminação, não é aquela iluminação que nós falamos, e conceito de intuição, que diz que foram homens dotados de grande intelecto que escreveram a palavra de Deus. Os outros pensamentos é a neo-ortodoxia, que diz que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, que ele também é dividido em 2 pontos, visão demitizante e encontro pessoal. Essa visão demitizante, segundo os idealizadores desse pensamento, dizia que se a Bíblia, teria que tirar todo o mito da Bíblia para ser a palavra de Deus. Toda aquela parte, segundo eles, que era mitológica, aquelas questões sobrenaturais, extraordinárias, aqueles milagres de Deus, era tudo mito, segundo esses homens, teria que ser tirado. E o outro, o encontro pessoal, é que a Bíblia torna-se a palavra de Deus quando alguém tem um encontro com Deus ao ler as Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia só é a palavra de Deus quando uma pessoa tem um encontro pessoal com Deus. Também está completamente fora. E tem a visão ortodoxa, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é dividida em ditado verbal e conceitos inspirados. Esses 2 ditados verbal, o grande problema é que ele tira a liberdade dos autores, como se os autores fossem verdadeiros autômatos, robôs, a qual escreveram exatamente o que Deus falou, sem ter liberdade de usar as suas características pessoais.
E o outro, conceitos expirados, que alguns teólogos também dizem que os conceitos que são inspirados, mas as pessoas tiveram liberdade para escrever o que quisessem, porque Deus deu só aquele conceito. Amém? Mas quando nós falamos de inspiração, a Bíblia, ela ensina a inspiração verbal. Ou seja, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Vamos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E a própria Bíblia também diz que a inspiração é plena. 2 Timóteo 3,16 diz assim: porque toda a Bíblia é inspirada, toda a Escritura ela é inspirada. Não diz parcialmente, não diz uma parte, mas diz toda Escritura ela é divinamente inspirada. E o terceiro ponto é a inspiração atribui autoridade. Em João 10,35, o Senhor Jesus ele diz que a Escritura não pode ser anulada. E esses três conceitos, ele mostra que a própria Bíblia, ela toma para si essa inspiração divina, que Deus inspirou toda a Bíblia. Amém? Eu sei que esse tema, meus queridos, ele é muito extenso. Se nós tivéssemos que tratar a questão aqui de inspiração, só inspiração já o tempo já não dava. Se nós tivéssemos que detalhar sobre revelação, sobre a questão lá das curiosidades, falar sobre, de forma detalhada sobre idioma, sobre os autores, o tempo não daria. Falar sobre forma de interpretação da Bíblia, mas o importante, meu querido juvenil, é que esse texto ele serve como um texto introdutório para que você passe a conhecer e a amar mais a palavra de Deus. Amém? E é um texto introdutório para os demais temas que vêm a seguir. E todos os temas dentro da Bíblia, e teologicamente falando, está dentro das Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras é a nossa base de fé. Amém? Então, eu quero agradecer a cada um, que Deus continue abençoando, derramando da sua graça. Queremos desejar uma feliz Páscoa para os irmãos, para todos, que Deus continue abençoando, derramando da sua bênção, da sua graça, das suas bênçãos sobre sua vida. Queremos agradecer a todos os irmãos que têm confiado em nós essa oportunidade. Que Deus abençoe o nosso superintendente, nosso irmão Renato, evangelista Renato, o nosso pastor presidente e todos os irmãos que contribuem para esta obra abençoada que é a EBD Online. Que Deus abençoe e continue derramando bênção sobre suas vidas. Amém? Fiquem na paz do Senhor.